Muito bem, continuando o estudo da lição número 1 do terceiro trimestre de 2025, lição número 1, o povo escolhido e o nascimento de Moisés, algo providencial. O profeta Isaías, ele se expressou de uma forma contundente, dizendo que nossa confiança em Deus deve permanecer. Ele chegou a dizer: o braço do Senhor não está encolhido para que ele não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir o clamor daqueles que necessitam. Ele deixou claro que a atuação divina em favor do seu povo é soberana, e o livro de Êxodo nos mostra isso, porque foi registrado os momentos preciosos em que Deus interviu em favor do seu povo que estava escravo no Egito, e na hora certa Deus o libertou com um braço forte e mão poderosa. Isso identifica que Deus é um Deus assim, que ele não assim se exime de salvar, de ajudar, de estar presente na vida dos seus filhos. Isso nos dá uma confiança para o tempo do fim. Quando as coisas vão apertar muito para os filhos de Deus, nós temos que ter essa confiança no poder divino. E a pergunta número 1 diz assim: que tipo de mensagem positiva o livro de Êxodo ele nos mostra? Êxodo 1, de 1 a 7, diz assim: esses, pois, são os nomes dos filhos de Jacó, que entraram no Egito: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e se multiplicaram na terra. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então a pergunta é: que mensagem positiva o livro do Êxodo nos traz? É uma mensagem de bênção divina. O início do livro nos mostra que a família de Jacó era pequena, 70 pessoas, mas foi tão abençoada. Se tornou um grande povo, fortalecido e poderoso. Como Deus disse para Abraão: olha para o céu, teus filhos serão como as estrelas do céu. O sábio Salomão escreveu em Provérbios 10, verso 22, que a bênção do Senhor enriquece e não traz vergonha, não traz desgosto. O início do Êxodo mostra a bênção de Deus sobre a família do patriarca Jacó, na terra do Egito, crescendo de forma poderosa e chegando de 70 pessoas a mais de 600 mil, contando só os homens, sem contar mulheres e as crianças, que chegando todos juntos, somado todos, chega a mais de 1 milhão de pessoas. Eles também possuíam muita criação de gado, de ovelhas e de cabra. A descendência de Abraão foi realmente abençoada e Deus honrou a aliança feita com o seu servo obediente. O livro de Êxodo, no hebraico, recebe o nome de Shemot, que significa nomes, porque no início do livro é mencionado os nomes de Jacó e dos filhos dele. Por isso é chamado de Êxodo. Na língua portuguesa significa saída, saída do povo, o êxodo do povo. Pergunta número 2. Como era a atuação dos israelitas dentro do Egito? Êxodo 1, de 8 a 12, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que os filhos de Israel é muito, e muito poderoso, mais poderoso do que nós. Vamos usar de inteligência e sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e não se juntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra e nos derrotem. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e os escravizaram. E quanto mais os afligiam, tanto mais o povo se multiplicava, e tanto mais crescia e se tornava poderoso, de maneira que os egípcios se enfadavam de cuidar dos filhos de Israel. Como era a situação dos israelitas no Egito? Como o povo cresceu muito, o povo foi escravizado, o povo foi colocado para fazer trabalhos pesados, como construir pirâmides e fazer as grandes construções para orgulho do faraó. A história do povo de Israel foi bastante sombria. Como Deus havia dito que seria, Deus falou a Abraão: o teu povo vai ser escravo no Egito, mas eu o libertarei. Deus estava atento ao sofrimento do seu povo e os libertaria, mostrando o triunfo divino sobre os ídolos do Egito, como realmente aconteceu de forma miraculosa. Inclusive Deus derrotando o exército mais poderoso da terra naqueles dias, que era o exército de Faraó. Faraó também foi destruído porque ele era considerado um deus e por isso ele era sacerdote dos deuses do Egito. E a derrota, a morte do Faraó no Mar Vermelho significou a derrota dos ídolos perante a face de Deus. Os filhos de Deus, no tempo do fim, serão perseguidos, mas Deus agirá
de maneira que ninguém vai colocar a mão nos filhos de Deus sem que Deus observe e tome então assim uma atitude para salvar os seus filhos. Deus está atento ao clamor dos seus filhos. Nas fronteiras do Texas, um rapaz foi feito prisioneiro pelos índios hostiços, peles vermelhas. Ele estava descalço e o tempo estava frio, era inverno. Ele teve que andar mais de 40 quilômetros no meio das pedras pontiagudas, cortando os pés e sendo amarrado pelo pescoço a um cavalo, onde o índio o puxava a grande velocidade e ele caía, era arrastado, levantava. Ele chegou então na tribo, foi colocado numa tenda, amarrado, e os pés amarrados, mas as mãos livres para que ele pudesse comer. E chegou uma noite que ele levantou as mãos para o céu, olhou para o céu e disse: Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, me liberta deste local. Ele, nesse momento em que estava orando, ele sentiu uma sombra passar por cima dele e ouviu uma voz que dizia no ouvido dele: tenha calma, meu filho, eu vou te libertar. Naquele mesmo dia, quando chegou perto da noite, uma cavalaria do exército americano passou por ali e descobriu que tinha um rapaz preso, exigiu dos índios que libertassem o moço. Ele foi libertado, foi colocado sobre um cavalo ali daquela companhia de soldados e foi levado livre para a sua casa. Deus ouviu o clamor e a oração daquele moço, como Deus ouve o nosso clamor. A lição dessa semana tem para nós um sentido de confiança. Temos que despertar a confiança em nosso coração para com aquilo que Deus pode fazer por todos nós. Só precisamos confiar. Como os filhos de Israel confiaram em Deus, clamaram, e diz o texto bíblico que Deus ouviu o clamor do povo. Deus estava preparando a libertação. E isso iria acontecer no tempo certo. A nossa libertação, da aflição, dos problemas que estamos vivendo, Deus tem o tempo certo para nos libertar. Confiemos e tenhamos paciência. Que Deus abençoe. Fique com Deus.